louvor que foi cantado nessa noite agora. Eu convido os irmãos a abrir a palavra em Lucas. Lucas 24, 13. Amém? Glórias a ti, Senhor. A palavra fala dos dois discípulos que iam no caminho de Emaús. E diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? Eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Só até aí. A igreja pode te aceitar. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz que esses dois discípulos, eles saíram de Jerusalém, né? E estavam indo ao caminho de Emaús. E a palavra diz que eles estavam mais ou menos, calculando lá, 10 quilômetros. Eles caminharam 10 quilômetros e 800 metros. Tá bom, pastor. Tá. Só um pouquinho. Amém? E eles começaram a caminhar, e isso foi um dia inteiro. E eles estavam falando o acontecido, o que tinha acontecido, né? Mas a ordem de Deus era qual? A ordem de Deus era para que eles ficassem em Jerusalém, porque do alto eles iam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus. Eles seriam renovados, né? Eles receberiam o poder e a autoridade para sair e fazer o querer de Deus e fazer a vontade de Deus, porque a partir do momento que eles fossem revestidos, né, era a ordem de Deus. Eles iriam sair, e se eles encontrassem alguém endemoniado, o demônio ia sair no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra nos diz que eles seriam revestidos. E o que eles fizeram? Eles saíram, eles não esperaram o tempo de Deus. Igreja, se Deus te colocou aqui neste lugar, no tempo de Deus, não saia da presença do Senhor. Porque Deus, quando Ele nos coloca em algum lugar, Ele tem o tempo certo para nos tirar também. E se é que Ele vai tirar, Ele vai te testificar pela palavra. Você não vai ter nenhum tipo de problema. Você vai ser pela palavra. Ele vai até mesmo usar um profeta para falar com você. Então não é tempo de sair. Não saia da posição que o Senhor te colocou aqui neste lugar. Eles saíram, eles não deram ouvido à palavra de Deus. E quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós estamos o quê? Em rebeldia.
porque não estamos dando ouvido à palavra de Deus, né? E se Deus te chamou, é porque a tua bênção está aqui, não está em outro lugar. Se Deus te chamou, te colocou aqui, é que com certeza a tua bênção estava aqui. A bênção deles não estava em Emaús, estava em Jerusalém. Porque, olha bem, se Deus falou para eles que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, e eles saíram, quem de nós iria sair quando Deus fala para nós, você vai ser revestido, você vai receber unção, você vai poder fazer a obra de Deus? Então não faz sentido eles terem saído, mas eles foram. Por quê? Não estavam dando ouvido à palavra de Deus. Mesmo o tempo todo que Jesus estava ali com eles, eles não estavam, eles estavam desapercebidos, não estavam caminhando de acordo à vontade de Deus, né? Então nós precisamos pedir direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Em Atos 16, 6 e 7, Paulo, ele queria pregar lá na Ásia. O Espírito Santo falou não. Aí você pensa, mas como que a palavra em Marcos fala que você ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Mas para nós sairmos, nós temos que estar embaixo de cobertura espiritual. Nós temos que estar preparados. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus para a nossa vida é Ele que vai direcionar. E muitas das vezes o Espírito Santo, quando fala ali para Paulo, né, que não era para ele ir, o Espírito de Deus sabe o que estava fazendo. Então o Espírito Santo, ele não invalida a palavra dele, porque nós que devemos tomar cuidado com falsos profetas, que nos achega até nós e fala, Deus mandou, Deus falou quando Deus não falou, Deus mandou quando Deus não mandou. Você mesmo pode entrar na presença de Deus e perguntar para Deus, e Ele vai te enviar profeta, Ele vai falar com você. O Espírito Santo vai testificar com o teu espírito o que é certo e o que é errado para a tua vida, né? E nós devemos tomar o cuidado para nós não deixarmos as nossas emoções tomar conta de nós. Porque quando nós deixamos as nossas emoções, nós vamos fazer aquilo que a gente quer. Ah, mas eu vou ali porque alguém vai orar pela minha, vai pôr a mão sobre a minha cabeça, vai orar por mim e vai falar algo. O diabo sabe disso. E às vezes você pega alguém que engana e ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas nós temos que realmente orar a Deus, entrar na nossa casa, fechar a nossa porta e buscar do Senhor a resposta de Deus. O Espírito Santo não vai te enganar. A palavra de Deus nunca vai deixar você enganado. Você vai saber o tempo certo daquilo que você vai fazer. Não como aqueles 2 discípulos, né? E para que a gente não seja enganado, nós devemos fazer o quê? Buscar de Deus, né, gente? Nós vamos buscar do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos consagrar a nossa vida em oração, em jejum, para que o Senhor venha responder. E com certeza Ele vai responder as nossas orações. O tempo nosso é o nosso tempo aqui, é o tempo que nós devemos ficar na presença do Senhor. Voltando lá para Emaús, né? Os 2 discípulos, eles estavam saindo da igreja. Por quê? Eles deixaram os 11 lá e saíram. Era o 3º dia. Quando Jesus encontra com ele no caminho de Emaús, eles falam o que tinha acontecido e que Jesus imediatamente falou, por que vocês estão tristes? Olha o cuidado que Deus tem, né, com a gente. Jesus logo percebeu que eles estavam tristes pelo que tinha acontecido. Eles falavam, mas agora quem vai nos salvar? Né? Jesus morreu. Mas engano.
Jesus, ele permanecia vivo. Ele já tinha ressuscitado. Já era tarde, eles estavam caminhando ainda. Jesus do ladinho deles. E eles não haviam percebido. E quando eles saíram da posição, saíram do caminho, eles perderam a noção, perderam a direção daquilo que eles estavam fazendo. É uma brecha grande que o diabo encontra para tirar você do caminho que você está. Então, quando nós não estamos caminhando com a igreja, quando nós saímos, nós perdemos a cobertura espiritual. Quando você está na igreja, você está uma cobertura espiritual da igreja. Quando você sai, você perde. E você perde a direção. Foi o que os discípulos fizeram. Eles saíram da direção. Não tinha cobertura espiritual. Mas assim, Jesus foi de encontro com ele e começou a pregar a palavra para eles. E quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, as coisas mudam, as coisas acontecem. O coração deles ardia, a palavra diz que o coração deles ardia. Por quê? Porque a palavra estava entrando no coração deles. E eles estavam o quê? Jesus estava fazendo com que eles abrissem os olhos. Naquela hora, os olhos deles estavam praticamente abertos, mas ainda continuava, ardia o coração e nada. E eles continuaram caminhando com Jesus ali, né? Então, quando nós saímos da posição, quando nós deixamos a igreja, às vezes fomos percorrer por muitas outras igrejas, procurando aquilo, procurando o quê? Se a palavra de Deus está aqui, se você precisa da palavra para você se alimentar todos os dias, por que você vai sair por aí? Procurando, pedindo para quem você nem menos conhece. Aqui nós conhecemos o pastor, sabemos da integridade dele, sabemos, pelo pouco que eu conheço o pastor, eu sei que a vida dele tem vida no altar, vida com Deus. E você vai procurar o que lá fora, né? Então, os discípulos, eles, a partir do momento que eles saem, eles se perdem. E qualquer um de nós nos perdemos. Porque você não sabe, eu vou aqui, vou ali, fulano está orando ali, eu vou receber a bênção aqui. Mas sendo que eu e você precisamos entrar na presença de Deus e buscar diretamente de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes nós erramos por causa disso, nos perdemos por causa disso. A unção, deixamos de receber a nossa bênção. A bênção deles estava em Jerusalém. A nossa bênção está aqui. Se você reparar, a igreja é próspera. Você não vê um enfermo, né? E nós cremos na cura. E se tem alguém que está enfermo, nós cremos que Jesus vai curar. Nós precisamos andar assim para fazer a vontade de Deus, né? Não podemos perder a direção. A igreja, ela funciona como um corpo, né? O corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós, né, precisamos estar junto, trabalhar junto, para que aconteçam as coisas, para que aconteça algo, para que nós possamos ver os milagres de Deus. A partir do momento que eu saí por aí, sem direção, sem ao menos falar com o meu pastor, estou fazendo a vontade de Deus. Aqueles 2 discípulos não estavam fazendo, eles estavam perdidos, mas eles tinham o temor de Deus, porque quando Jesus começa a falar com ele da palavra, o coração deles arde, e eles começam a pensar, o que fizemos de errado? Acho que naquele momento eles pensaram, eu queria estar lá novamente, eu queria voltar para Jerusalém, mas até no entanto, o coração estava endurecido. A palavra entrou, mas o coração ainda continuava endurecido. Às vezes nós somos assim, nós recebemos a palavra, aceitamos a palavra, o nosso coração arde, mas nós continuamos do mesmo jeito, não queremos mudar. Precisamos ter
tomar certas atitudes na nossa vida, né? E seguir na direção do Senhor, do caminho. Porque quando nós saímos dessa direção, nós perdemos o caminho. E quando nós perdemos o caminho, aí fica difícil, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente nele eu vou encontrar a minha paz, né? Não, quando eu saio, eu perco a paz. Quando eu vou de um lado para o outro, eu já não tenho mais paz. Mas quando Jesus chega, ele traz paz. Quando os discípulos estavam tristes ali, né? O mestre, né, não está mais conosco. E Jesus chega. Paz seja convosco. Essa paz que excede todo entendimento. É a paz que ele nos dá. É a paz verdadeira. É a paz que nós precisamos no nosso dia a dia. Mas nós só conseguimos ter essa paz quando nós deixamos o Espírito Santo invadir o nosso interior. E nós começamos a caminhar com o Senhor na direção correta. Quando nós não damos ouvidos a outros que às vezes chega e não tem nada de Deus para nossas vidas. E nós abraçamos tudo. Pegamos tudo. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer abrir os teus olhos espirituais para que você veja a verdade, para que você caminhe na verdade, para que você não se perca, né? Como eles se perderam. Mas quando eles chegaram a um determinado ponto ali, já depois do dia inteiro, Jesus já tinha ressuscitado, estava ali, pertinho deles. E às vezes nós não percebemos isso. Porque nós ficamos tão preocupados com tantas coisas, com tantos afazeres, que esquecemos que Jesus ele está o tempo todo nos guardando, né? E quando eles perceberam, eles já estavam, o dia já tinha passado. Também 10 quilômetros andando a pé, e o cansaço veio. E eles queriam, e eles disseram para Jesus, né? Nós vamos ficar por aqui. E convidaram Jesus. Convidaram. E naquela época, o convidado é ele que servia a ceia, né? E Jesus começou a servir a ceia no partir do pão. E nessa hora eles reconheceram quem estava ali com ele. É nessa hora que a igreja precisa estar unida. A igreja, ela não pode se separar. Quando nós nos unimos, é mais fácil. É mais fácil ganhar o reino dos céus. É mais fácil ganhar vidas para Cristo. Aí sim, quando nós estamos unidos, nós vamos poder sair para fazer evangelismo, né? Para levar a palavra de Deus para as pessoas. Elas vão receber. Nós vamos estar preparados. Porque eles não estavam preparados. Eles estavam ainda, né, meio balançados. Estavam com medo. Não creram totalmente. Que se eles tivessem crido que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, eles não tinham saído de Jerusalém. Eles não tinham ido para outro lugar. Por isso que no começo eu falei, se Deus te colocou aqui, é que a tua bênção está aqui. Então você fale o que falar, mas aqui tem palavra de Deus para a tua vida. Aqui tem palavra, porque desde quando eu entrei aqui nesse ministério, né, Deus tem falado comigo. Eu não tenho dúvida de que Deus está presente aqui neste lugar. Então, não é necessário que você saia. Fique, permaneça na presença de Deus.